12 e 14. Olha, gente, eu vou acionar agora o repórter Francisco Neto para a gente falar aí dessa onda, né, de tentativas de ataque em escolas, que tem sido divulgada principalmente por perfis fake e com o objetivo também de estar criando tumulto nas escolas. Mas o detalhe é que amanhecemos com esse caso aqui em Goiás, né, onde em uma escola da região norte de Goiás, lá da cidade de Santa Teresa, nós tivemos aí um ataque feito por um garoto de 13 anos. E agora o Francisco traz mais detalhes desses casos, né? Francisco, boa tarde para você. Bom, a gente continua aqui acompanhando, né, com certo pesar a essas divulgações. Na sua grande maioria são divulgações fakes. O objetivo é tumultuar a situação da escola. Mas, infelizmente, hoje pela manhã, esse caso registrado aqui em Goiás, Francisco. Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Cristiano, boa tarde a todos, é isso mesmo, viu? Voltamos aí a falar sobre esses ataques, né? Esses ataques absurdos, principalmente porque se envolve como autor as crianças, viu? Para você ter uma ideia, Cristiano, de ontem para hoje foram 2 ataques, um em Manaus e outro aqui em Goiás, e outro que foi uma tentativa de invadir essas escolas, só que a polícia agiu antes aí, que estava marcada para o dia 20 desse mês, e o menor foi apreendido aí em Rio Verde. O primeiro caso, Cristiano, aconteceu ontem em Manaus. Uma professora e 2 alunos foram feridos. Segundo a unidade de ensino, os estudantes sofreram apenas lesões no ombro e nas mãos. Já a professora foi um corte na barriga, todos superficiais. Eles foram atendidos e não correm risco aí de vidas, viu? O delegado Guilherme Torres disse que tanto o infrator quanto a vítima, testemunha e os pais já foram conduzidos para a delegacia e foram ouvidos. Ele disse também que o jovem será punido contra a lei. Já em Santa Teresa de Goiás, um adolescente de 13 anos foi apreendido pela Polícia Militar após esfaquear 2 colegas de escola na manhã desta terça-feira. O ataque ocorreu dentro da Escola Estadual Dr. Marcos Aurélio, onde o agressor foi contido por funcionários. As vítimas foram socorridas, medicadas e não correm risco de morte. Facas, estiletes e uma machadinha foram encontrados e apreendidas juntamente com esse garoto, viu, Cristiano? Agora, em Rio Verde, a Polícia Civil conseguiu apreender um jovem de 16 anos na manhã desta terça-feira que estava ameaçando, através das redes sociais, um massacre em uma escola em escolas aí de Rio Verde. Nas postagens, o menor afirmou que mataria pessoas em 2 escolas. O adolescente ainda postava fotos de armas, causando pavor e aterrorizando pais, alunos e professores, bem como toda a sociedade aí de Rio Verde. Nós conseguimos, Cristiano, um vídeo com o delegado e ele vai explicar um pouco mais sobre essa ocorrência, o que aconteceu aí nessa ocorrência em Rio Verde. Veja só. A Polícia Civil, assim que tomou conhecimento dos fatos, imediatamente iniciou todo um trabalho investigativo através do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos, que aqui eu faço um parênteses para enaltecer o trabalho que eles têm realizado, não somente neste caso, mas em outras situações que nós tivemos em Rio Verde, e, portanto, menos de poucas horas após a informação ter sido chegada até a Polícia Civil, iniciado o trabalho investigativo, foi possível, então, a identificação da residência onde estava o autor responsável pelaquela página, que disseminou na cidade de Rio Verde várias informações de ataques, principalmente a 2 escolas estaduais. E na data de hoje, a parte da manhã, no início da manhã, os policiais civis foram até a residência desse adolescente. É um adolescente de 16 anos de idade. Ele foi identificado, apreendido, se encontra apreendido. O procedimento está sendo lavrado referente ao ato praticado por ele e, consequentemente, agora as investigações prosseguirão no sentido de identificar demais pessoas envolvidos neste fato para que ele seja devidamente responsabilizado. Mas, antes de tudo, tranquilizar a família, as famílias de Rio Verde, os pais, as mães, os alunos, os professores, os gestores, que ficaram muito comovidos com essa situação, não por acaso, mas dizer que não somente a Polícia Civil pelo trabalho realizado, mas também as demais forças de segurança estão muito atentas quanto a isso e prestaremos todo o apoio necessário às escolas, como foi realizado desde ontem, e agora, a partir de agora, a Polícia Civil continuará de maneira muito intensa esse trabalho investigativo.
Lembrando aí, viu, Cristiano, depois desses ataques, nós fizemos aí uma reportagem com o aumento de ataques que estão acontecendo em escolas, viu? Nesse VT nós temos aí uma especialista que é da Universidade de São Paulo e também nós temos uma psicóloga que explica também detalhadamente o que está acontecendo com esses jovens de hoje. Lembrando, viu, Cristiano, que essa reportagem ela foi feita na segunda-feira antes de acontecer esses ataques de hoje e de ontem, viu? Veja só. Nesse primeiro trimestre de 2023, já foram pelo menos 4 casos de destaque. O primeiro deles foi uma bomba caseira feita por um ex-aluno em Montemor, São Paulo, em fevereiro. Em seguida, o ataque com uma faca por um aluno de 13 anos em uma escola de São Paulo que deixou uma professora morta e 4 pessoas feridas em 27 de março. Teve ainda o ataque com uma faca por um aluno a colegas em uma escola do Rio de Janeiro em 28 de março. E, por último, o atentado à creche em Santa Catarina. Para essa psicóloga, o olhar atento dos pais para os filhos pode ser uma boa forma de prevenção. Nós temos visto cada vez mais nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens inseridos completamente no mundo virtual. Jogos virtuais, redes sociais e cada vez mais distantes e afastados do convívio social, inclusive de amigos e família. Isso traz uma vulnerabilidade, uma suscetibilidade desses jovens e dessas crianças a essas influências do mundo virtual que nós, de fato, muitas vezes nem sabemos de onde vem. Esses jovens estão cada vez mais inseridos, inclusive em desafios que levam a comportamentos extremos de agressividade, muitas vezes autolesão e até autoextermínio. O que faz com que tenhamos mais importância, cada vez mais importância, de que as famílias estejam atentas ao que esses jovens têm assistido, ao que eles têm compartilhado, ao que eles têm vivido, inclusive nesse mundo virtual. Que possamos trazer mais os nossos jovens para o mundo social habitual, de convívio com familiares, de convívio com amigos, de convívio com amigos na escola, para que eles possam ter uma estabilidade maior de sua personalidade e uma segurança maior dentro dessa estabilidade, para que sejam cada vez menos vulneráveis a essas influências externas e que muitas vezes nós não sabemos de fato a razão e de onde elas estão vindo, mas que tem influenciado muitas vezes nossos jovens. Um levantamento feito pela pesquisadora Michele Prado, da Universidade de São Paulo, mostra um crescimento muito acelerado, com 22 ataques às escolas entre outubro de 2002 e março de 2023, 10 deles nos últimos 2 anos. O que está acontecendo no Brasil e também no mundo hoje é um processo de radicalização online em massa, nos quais muitos jovens, adolescentes e até pré-adolescentes estão se autorradicalizando com conteúdos extremistas dentro de subculturas online extremistas. Existem várias subculturas, algumas delas especificamente são voltadas para a glorificação do extremismo violento, para a glorificação de várias formas de violência, muito conteúdo antissemita, conteúdo de misoginia extrema, glorificação de atentados terroristas e massacres, ideação para novos atentados, ideação suicida, ideação de automutilação. E esses jovens estão sendo capturados dentro dessas subculturas e se autorradicalizando. Não são todos que vão chegar ao extremismo violento, porém uma parcela pode chegar sim ao extremismo violento em ambiente escolar e nós estamos observando agora e vivenciando, infelizmente, essa escalada da radicalização resultando no extremismo violento. O ataque mais recente em uma creche de Blumenau é mais um exemplo trágico de uma estatística alarmante. Somente em 2022 e 2023, o número de ataques em escolas no Brasil já superou o total registrado nos últimos 20 anos. O debate chegou ao Congresso Nacional. Nesta quinta-feira, mais de 300 deputados federais assinaram um pedido de urgência de votação para agravar as penas referentes aos crimes de homicídio qualificado. Entre as mudanças, a proposta aumenta a pena mínima para o crime de homicídio qualificado de 12 para 18 anos. Profissionais da área da saúde também debatem o assunto e tentam entender o motivo de tantos casos. Nós acabamos de presenciar em Blumenau não nos permite ainda afirmar categoricamente o que levou esse sujeito a agir dessa forma, de forma tão extrema.
Contudo, nós temos, já foi apresentado um histórico de comportamento agressivo que provavelmente trata-se de uma psicopatologia, porém apenas com o estudo mais minucioso dessa personalidade vai ser possível afirmar o que fez com que esse sujeito tivesse um comportamento agressivo tão extremo. Lembrando, Cristiano, que o ministro Flávio Dino fez uma reunião ontem com representantes das redes sociais para tentar e exigir que essas empresas de redes sociais façam bloqueios de perfis que estejam aí disseminando o ódio entre as redes sociais, viu, Cristiano? De ontem para hoje já foram feitos aí 511 bloqueios de perfis que ameaçam as escolas em todo o Brasil, viu, Cristiano? Pois é, e a gente a cada momento acompanhando aqui essas situações aí, dessas divulgações, né, de ataques que estão sendo feitas aí por esses menores, na sua grande maioria, para não dizer todos eles, são menores de idade. Eu acabo de receber aqui, Francisco, uma informação lá de Caiapônia, onde teriam também sido divulgadas as redes sociais e a Polícia Civil investigou e descobriu, né, que o anúncio postado, as postagens eram feitas por menores de idade, foram identificados e conduzidos para a delegacia, e ao chegar na delegacia, falaram para o delegado, não, é porque nós resolvemos fazer uma brincadeira. Olha só, rapaz, não, nós resolvemos, não, isso é só brincadeira, né? E aí é que os pais acabam também sendo levados para a delegacia para poder explicar para a polícia, eu parei um pouquinho, seu filho fazendo isso, ou seja, são uns absurdos, né? Em Quirinópolis também, a gente acompanhando agora, a polícia também descobriu os menores que estavam divulgando, e aí quando foram descobertos e levados para a delegacia, fala a mesma coisa, não, é que a gente não queria assistir aula, a gente queria fazer uma brincadeira. Olha, é um absurdo, viu, que a gente fica tentando aqui saber o que passa na cabeça dessa meninada, né? Eu vou te falar, mas a polícia está investigando e acaba descobrindo quem são eles, onde mora, né? Como foi o caso de Rio Verde, que a gente mostrou aqui agora há pouco. A polícia chegou, foi cedo na casa do menor, que teria aí feito a divulgação. Bom, a gente continua acompanhando e o que eu acho que não é nos tornarmos aqui como veículo de comunicação omisso a isso não. O que a gente tem que cobrar é punição para esses menores, é cobrar das autoridades que investiguem, né, para que se possa coibir, entendeu? E não deixar esses menores estar fazendo o que quer. Eu vou botar na rede social, eu vou falar isso e não ter consequência? Não, não é assim não. Né? As autoridades têm que realmente imputar responsabilidade a esses menores e aos pais também. Entendeu? Não é simplesmente, deixa... Não, não é assim não, tem que deixar quieto não. Entendeu? Obrigado, Francisco, obrigado pela participação comigo, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta, mas a gente continua, gente, aqui acompanhando essas situações e, como eu disse, né, na sua grande maioria são menores de idade, achando que isso é brincadeira. Tem lógica isso, mas a polícia investiga, descobre quem são eles, como foi o caso de Caiapônia e também de Quirinópolis, e esse lá de Rio Verde, onde a polícia chegou foi cedo na casa do menor. E as imagens que ele tinha postado, na verdade, eram imagens que ele teria tirado da internet. E aí acha que isso é brincadeira, né? Bom, mas aí o pau pega.